Cultura, etnocentrismo e relativismo. Franz Boas inaugurou o que mais tarde ficaria conhecido como relativismo cultural, uma nova teoria para se opor à teoria evolucionista da evolução social, a evolução das sociedades. Pelo relativismo cultural, cada cultura deve ser avaliada apenas em seus próprios termos. Não poderia ser avaliada comparando com outra cultura, afirmando ser uma cultura mais pobre, mais rica, mais evoluída ou menos evoluída. Então, Boas foi o precursor dessa ideia e rejeitou a ideia do evolucionismo. Relativismo cultural, portanto, é a forma de encarar a diversidade sem impor valores e normas alheias. A realidade ou a diversidade de todas as culturas diversas que existem pelo mundo. Então, Boas desenvolveu esse conceito para que essas culturas fossem encaradas de modo a sem impor nenhum tipo de cultura diferente daquela que pertence àquele grupo que está sendo observado. Por exemplo, considera relativismo o evolucionismo ele mede as diferenças entre valores específicos, entre valores de uma cultura comparando a outra, enquanto que o relativismo evita qualquer tipo de comparação, evita qualquer tipo de medição de valores, de cálculos e comparação entre uma cultura e outra cultura. A tendência inversa ao relativismo cultural é o etnocentrismo. O etnocentrismo já é uma outra ideia e é exatamente igual ao relativismo. Estamos sendo etnocêntricos, por exemplo, quando julgamos outras culturas segundo nossos próprios parâmetros culturais. Então nós temos um parâmetro cultural, nós temos uma vida, uma forma de viver, de conviver com as pessoas, uma forma de agir e de pensar diferente de todas as outras sociedades por aí. Então, por exemplo, se a gente considerar uma população indígena ou uma população tribal atrasada porque não usa a tecnologia, porque não usa telefone celular, porque não usa televisão, carros, o tipo de produção agrícola é feita de forma muito antiga, a gente está sendo etnocêntrico, porque a gente está julgando aquela cultura diferente da nossa pelos nossos próprios preceitos. Então, se nós somos evoluídos porque temos tecnologia, a outra sociedade não é evoluída porque não tem tecnologia. Então nós estamos sendo etnocêntricos porque estamos encarando uma sociedade diferente, tomando por princípio um valor que é próprio de nossa cultura. Por outro lado, podemos observar o seguinte também: essas culturas indígenas têm uma convivência com a natureza que é bem estável, a natureza não se degrada e isso é milenar. Então, comparando a esse ponto da sustentabilidade, as populações indígenas são mais evoluídas do que a nossa, porque a nossa cultura baseada no consumismo não é sustentável. Então, ao longo do tempo, tende a desperdiçar toda ou quase toda os bens naturais. O etnocentrismo é o mecanismo principal das classificações evolucionistas. As concepções evolucionistas de evolução social têm como base o etnocentrismo, porque toma por princípio a sua própria cultura comparada a outras culturas diferentes. Já o relativismo cultural é o motor de um pensamento não preconceituoso. Essa nova ideia de relativismo cultural foi usada também para combater o preconceito com outras sociedades. O conceito antropológico de cultura não pode existir sem o relativismo cultural. Antes não havia esse conceito antropológico, que eram pessoas que tinham essa visão preconceituosa das sociedades diferentes e que comparavam elas com as suas próprias. Então, quando surgiu
os estudos antropológicos, surgiu aí os conceitos antropológicos. A partir desse momento, o relativismo cultural só existiu por conta desse conceito de antropologia. Não somente com o relativismo cultural, mas também com a crítica ao etnocentrismo. Então a antropologia não pode existir sem o relativismo cultural e sem o etnocentrismo. O relativismo foi uma revolução. O pensamento anterior era que toda a sociedade era maior ou melhor ou mais ou menos desenvolvidas. No entanto, o relativismo veio revolucionar esse tipo de ideia, principalmente no enfrentamento ao racismo. A premissa do relativismo é examinar qualquer cultura segundo seus próprios termos, sem haver comparações com outras culturas. Só que o problema dessa premissa é que alguns costumes nos parecem inaceitáveis, como por exemplo mutilações genitais impostas às mulheres em alguns países islâmicos. Não só isso, mas também em determinadas populações indígenas, aqui mesmo no Brasil, crianças indígenas que nascem com defeito, que nascem com algum tipo de deficiência física, eles são assassinados, são mortos. Então, o infanticídio nas civilizações indígenas do Brasil, em algumas delas é muito comum. E também até quando nascem gêmeos, segundo algumas tribos, se nascer gêmeos, não pode existir os dois, porque a alma não pode ser dividida. Então um deles é enterrado vivo. Então isso aí parece ser inaceitável realmente para as sociedades atuais. Isso são atrocidades que fazem com as crianças nessas tribos. Então alguns debates foram travados e levando até mesmo a recusar o relativismo por conta dessa questão. Mas uma forma de resolver ou solucionar esse impasse é pensar dentro de cada cultura. Se determinado costume oprime parcela de uma sociedade e essas parcelas se sentem oprimidas, é justo criticar esse costume. Então são costumes que realmente não são viáveis, mesmo dentro de uma cultura que seja secular ou milenar. Muitos costumes, por exemplo, muitos costumes ocidentais, como a prática da igreja de queimar mulheres acusadas de bruxaria, já foi combatido e foi extinto. Então, alguns costumes dos muçulmanos em subjugar as mulheres, fazer mutilações genitais, são costumes que devem ser combatidos. Então, essa parcela se sente oprimida e é justo criticar esse costume e até combater esse costume. Então, nem é todo costume que é o padrão cultural que a gente deve aceitar, independentemente de que for. Então, é totalmente impensável a prática de infanticídio nessas tribos indígenas, independentemente se é cultural ou não. Então, determinadas culturas, apesar de serem milenares, devem ser combatidas porque entram em atrito com os direitos humanos, o direito à vida das crianças, o direito à sua integridade física. Nesse momento é que esse costume passa a ser até abominável em determinados momentos. Então podemos criticar a mutilação genital porque as mulheres da sociedade em que essa prática existe a criticam. O relativismo cultural não significa aceitar tudo de qualquer cultura. Então a gente não pode pensar nisso, a gente tem que perceber as questões, principalmente pensar nos direitos humanos, pensar no direito à vida, no direito ao seu respeito e à sua integridade física. No momento em que uma determinada cultura, uma determinada sociedade desrespeita, a gente tem o direito de criticar e até não aceitar e até combater. Então faz qualquer coisa que faz ou produz, não, mas sim entender como e por que cada sociedade faz isso, faz o que faz. Quem é o não favorável por determinada prática e como diversos tipos de opressão podem surgir dessas práticas. As práticas de mutilação simplesmente para que as mulheres não sintam prazer, porque segundo eles é pecado. Então, quem foi que disse que é pecado? Então,
Isso é algo opressor para limitar as mulheres à condição machista. Na verdade, o mundo mais machista que existe é o mundo islâmico, o mundo muçulmano. Já no caso dos indígenas, algumas tribos aqui no Brasil, a prática de infanticídio chega a ser abominável porque a criança não tem o direito de pensar, não tem o direito de saber o que é certo e o que é errado. Então ela não deve ser culpada por uma cultura atrasada em relação a não pensarem que as crianças portadoras de deficiência podem viver de forma tranquila atualmente, independente se a cultura deles é antiga, se respeita os padrões ou não, e as crianças gêmeas também não têm culpa de nascerem gêmeas, elas podem viver tranquilamente. Então, independentemente dessa cultura, isso é uma prática abominável. Agora vocês vão responder essa atividade e postar no Classroom sobre cultura, etnocentrismo e relativismo. A primeira questão vai explicar o que é o relativismo cultural, o que significa relativismo cultural. A segunda questão vai dizer o que é o etnocentrismo, o que significa essa palavra etnocentrismo em relação à antropologia. E o terceiro, por que o relativismo cultural se opõe ao etnocentrismo, porque relativismo cultural e etnocentrismo são conceitos contrários. E o quarto, de acordo com o relativismo cultural, é correto aceitar qualquer prática cultural? Se deve aceitar qualquer prática de outras culturas, seja ela qual for? Justifique a sua resposta.